Amém, querido, glória a Deus. Queridos, hoje eu vou falar de um tema extremamente importante, altamente espiritual, mas provavelmente você nunca interpretou isso desta forma. Eu acredito até que é a primeira vez que eu vou pregar sobre esse tema, sob essa ótica, sob essa perspectiva, porque Deus vem falando comigo nessas últimas semanas algumas coisas, e uma delas foi que, ao fazer alguns discipulados, alguns aconselhamentos nas últimas semanas, o Espírito Santo me fez enxergar algo e me trouxe ao coração que eu preciso compartilhar isto com a igreja. Então eu quero falar para você sobre um tema altamente espiritual, mas que muita gente não percebe o quanto isso é sério, o quanto isso é impactante, o quanto isso molda a nossa vida, até mesmo quem nós somos, no sentido de que nós realmente estamos vivendo como cristãos. Então eu vou falar de algo, e eu vou partir de um texto que está lá em Eclesiastes, se você puder abrir a sua Bíblia, senão vai estar no telão, Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso 1. Deixa eu colocar no telão para a gente acompanhar junto. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó, estou lendo na NVI, né, você pode ler também na Bíblia ou acompanhar aqui no telão. Vamos ler no telão aqui. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Queridos, há muitas coisas que são importantes na nossa vida, e nesse texto a gente vê que a nossa vida, todos nós aqui na nossa vida, temos um tempo dado por Deus. Quem aqui tem 24 horas por dia? Todo mundo, concorda? Todo mundo recebeu de Deus um tempo, e esse tempo é um recurso muito precioso que nós temos na nossa vida. Muitas vezes nós até nos preocupamos em como nós estamos usando, por exemplo, o dinheiro. Mas se você olhar por outra ótica, o tempo é um recurso altamente precioso, e a forma como nós usamos o nosso tempo vai dizer muito sobre nós, sobre quem nós somos ou sobre quem nós estamos nos tornando. E quando fala aqui esse texto, ele diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. E é claro que esse texto é um texto em linguagem poética, né? Mas você consegue extrair uma mensagem muito clara de que na nossa vida há tempo para várias coisas. E não só na perspectiva de que ao longo, desde que eu nasci até quando eu morrer, vai ter tempo para cada coisa. Há uma perspectiva ainda mais prática, objetiva, direta, que é o que eu quero abordar com você, que na nossa vida, essa semana que passou, esse mês, este ano, tem que haver tempo para todas as coisas que são importantes. E nós temos muitas coisas que são importantes. Você, né, com certeza, se você é cristão, você considera, por exemplo, que oração é uma coisa importante. Ler a Bíblia é importante. Sua família é importante, amém? Ter tempo com a família. O trabalho é importante. O evangelismo, o discipulado, visitar os irmãos, exercer o ministério na igreja, ter tempo de descanso é importante, amém? Tudo isso tem a sua importância, e como disse aqui em Eclesiastes, há tempo para tudo. A gente não é um ser monotemático, que a nossa vida se deva resumir a uma coisa só. Por exemplo, uma pessoa que vive apenas e somente para trabalhar, que não tenha tempo para a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, para Deus, para a igreja, para mais nada.
a vida dela for só trabalho, é uma vida equilibrada, irmão? É uma vida equilibrada, irmão? Não. Tudo nós precisamos separar um tempo. Deixa eu corrigir a frase. Tudo que é importante, nós precisamos separar um tempo. Por exemplo, irmãos, e por que eu quero abordar esse assunto aqui? Eu já vi muitas vezes, aqui mesmo na igreja, em outras conferências, igrejas que eu participei no passado, tal, é muito comum, isso em qualquer lugar você vai ver, talvez você já passou por isso e vai se identificar no que eu vou falar agora. Muitas vezes é feita uma pregação, e nesta pregação você se sente tocado pelo Senhor, você se sente encorajado, desafiado pelo Senhor a ajustar alguma área da sua vida. Você vem até a frente, talvez em lágrimas, você chora e você fala: Deus, eu vou mudar, a partir de hoje vai ser diferente. E aí passa uma semana e tudo continua da mesma forma. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui domingo passado chorou junto aqui, orou junto, falando: Deus, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a orar em línguas, eu vou começar a tirar tempo com o Senhor? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem fez isso essa semana? Quem te dedicou um tempo? Eu tirei na minha agenda essa semana um tempo para buscar o Senhor, para orar em línguas, para fazer isso realmente que foi pregado. Eu fui lá na frente, chorei, falei, eu me comprometi, mas pastor, a realidade é que eu não fiz. Eu sei que alguns fizeram, irmãos, mas se eu fosse fazer aqui uma pesquisa, qual você acha que seria o percentual? 10% fez? Estou puxando alto? Querido, olha, por isso que eu vou falar aqui hoje, querido, é um assunto altamente espiritual. Com aquilo que Deus tem me falado nas últimas semanas, tem me feito enxergar que é uma coisa, eu falei: Deus, eu nunca preguei isso dessa forma. E eu preciso trazer essa mensagem para o teu povo, para eles enxergarem aonde que muitas vezes nós estamos errando como cristãos. Porque talvez você já veio aqui na frente, eu falei de oração, mas talvez você veio à frente um dia numa mensagem que era sobre família. A pastora dias atrás pregou aqui sobre família, sobre tirar tempo, um tempo de qualidade com os filhos, um tempo com o marido e tal. E aí, sei lá, faz umas 3 semanas, acho que ela pregou, 2, não lembro. E aí, de lá para cá, quantas vezes você saiu com a sua esposa? Tirou aquele tempo de qualidade? Quantas vezes você tirou um tempo de qualidade com seus filhos e disse: vamos lá fazer algo nós juntos? Eu sei que tem irmãos que fizeram, irmãos. Eu estou falando no todo. Se eu fosse aqui fazer uma pesquisa, possivelmente, uns 10% fez, uns 20%. Muitos não. E aí você vai falar: pastor, o que acontece então se muitas pessoas ouvem pregação e não colocam em prática? A gente sabe que nós aprendemos pela repetição e muitas vezes leva tempo para um hábito novo, um costume, uma atitude nova a entrar no nosso coração. Isso é normal em qualquer lugar. A gente sabe que nós, seres humanos, somos lentos a responder a mensagem, e é por isso, inclusive, que nós precisamos congregar e estar ouvindo a palavra regularmente, lendo e tal, porque a palavra vai transformando à medida que eu me exponho a ela. Um cristão que só ouve a pregação domingo e não se alimenta mais nada, vai demorar mais do que um cristão que está lendo a palavra regularmente. Isso também é um fato. Mas o que eu quero abordar com você aqui é um pouquinho diferente disso hoje. O ponto é: muitas vezes a pessoa vem com toda a sinceridade à frente, dizendo: Deus, eu vou mudar, Deus, eu quero, Deus, eu me comprometo, tal, e a coisa não muda por um motivo. Não é falta de sinceridade, irmão. É falta de algo muito importante, que é o que eu quero pregar para você hoje aqui, que se chama gestão do tempo. Diga comigo: gestão do tempo. Outra forma de falar isso, administração do tempo, como você queira chamar. Mas o ponto é: muitas pessoas não estão vivendo uma vida cristã como deveria, porque... Tira do telão, por favor, não precisa colocar isso no telão ainda. Muitas pessoas não estão vivendo uma vida cristã como deveria, porque não sabem, ou não aprenderam, ou não têm se dedicado a gerir o tempo. Irmãos, isso que eu estou falando aqui é extremamente importante, altamente espiritual. A pessoa muitas vezes está com um desejo sincero de mudança,
quer ver as coisas acontecer na sua vida, nos filhos, na esposa, tal, na igreja, na célula, mas as atitudes não acompanham, porque está faltando, não sinceridade, não está faltando desejo de mudar, ou no sentido assim, eu gostaria de ser diferente, não é que está faltando uma vontade de querer agradar a Deus, só está faltando a atitude de saber administrar o tempo. E eu pergunto para você, você sabe gerir o tempo? Você sabe administrar o seu tempo? Eu diria que grande parte das pessoas, irmãos, não tem uma vida vitoriosa, principalmente porque não sabe gerir o tempo. E quando eu digo vida vitoriosa, é em diversas áreas da vida. Tem gente que é frustrada no casamento porque não tira tempo, por exemplo, para sair com a esposa. Eu sei de discipulados que eu fiz, de ficar mais de meses falando para a pessoa, tira uma noite com a sua esposa, com o seu marido, e demorar até que acontecer. Porque leva um tempo, mas quando a pessoa começa a gerir o tempo, as coisas acontecem. Amém, irmão? Agora, será que, então agora, se eu resolvi com a minha esposa, está tudo resolvido? Não, eu tenho outras áreas da minha vida que eu preciso ajustar. Eu quero que você entenda que você tem um conjunto de coisas que são importantes na sua vida. E como é que então eu consigo dar conta de tudo, pastor? Se você souber administrar o tempo. Se você não souber gerir o tempo, você vai fazer o quê? Você vai escolher duas coisas para priorizar e o resto simplesmente você vai deixar de lado. Você entende o que eu estou falando? Amém, igreja? É possível, por exemplo, você dizer, pastor, eu vou no culto domingo, vou na célula, nada mais além disso, durante a semana é trabalho, acabou, minha vida é isso. Você está deixando algumas coisas que são importantes para Deus e para a sua vida de lado. Porque você, por não saber gerir o tempo, ou por não estar querendo gerir o tempo, porque existe o querer gerir o tempo, você muitas vezes está colocando 2, 3 coisas como prioridade, que são talvez que você está no momento priorizando, e deixando outras que também são importantes de lado, irmão. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Amém? Olha que sério, que profundo é isso aqui. Tem uma frase que eu li que eu achei interessante, que dizia assim: se não decides as tuas prioridades, quanto tempo dedicará a elas, alguém decidirá por ti. Por que isso fala aqui? Se você não tiver um horizonte claro, essas coisas são importantes para mim, são importantes para o Senhor, eu vou priorizá-las, e você não fizer essa escolha deliberadamente, intencionalmente, o que vai acontecer? Aquele que gritar mais alto na sua vida vai levar o seu tempo. Como assim? Vamos supor que você é um marido banana, e aí a sua esposa, o que ela gritar, você faz tudo e você não tem prioridade, não lidera a sua casa. Você vai virar um liderado, para não usar outra expressão mais forte, pela esposa. Você não tem que ser liderado, você tem que ser guiado por quem, meu irmão? Pelo Senhor, diga, por favor. Pelo Senhor. As suas prioridades têm que estar ligadas nisso. Agora pode ser o contrário, pode ser que a esposa simplesmente seguir pela opinião do marido e não pela opinião do Senhor, não tem prioridades. Mas pode não ser nem isso, irmão. Pode ser um homem ou uma mulher que, em vez de ser guiado pelo Senhor, é guiado pelo patrão. Não sabe dizer não para o patrão. Meu irmão, se você colocar a sua vida, a prioridade da sua vida, talvez não intencionalmente, mas aquilo que a empresa que você trabalha quer que você faça, há uma grande chance de a sua vida se desequilibrar. Se você não sabe dizer não para a empresa ou para o seu chefe, há uma grande chance de ter coisas ficando para trás na sua vida, porque você está colocando o trabalho em primeiro lugar. Há uma grande chance. E eu já vi isso acontecer ao longo dos anos, irmão. Pessoas que começam a faltar célula, começam a faltar culto, começa isso, aquilo, dá problema, e aí vai ver, a pessoa está vivendo só para trabalhar. Eu lembro uma vez, aconselhei uma mulher forte, uma mulher cheia de energia e tal, mas que entrou num trabalho lá e ela resolveu, mergulhar de cabeça, e daqui a pouco essa mulher só estava trabalhando, mais nada. Aí começou a chegar para mim o filho reclamando, o marido reclamando, o pessoal reclamando. Eu falei, meu Deus, eu fui lá. Aí o que foi interessante? Chegou um dia, eu falei, vou ter que ir lá conversar, mas antes até de eu ir marcar para conversar, a própria mulher me ligou chorando, e eu nunca tinha visto essa irmã chorar, porque ela era uma mulher bem aguerrida, e ela estava acabada, porque ela se deixou levar totalmente pelo trabalho. Ou seja, quem estava estabelecendo as prioridades na vida dela não era ela diante de Deus, mas o que outras pessoas queriam e esperavam. Você acha que isso é uma coisa saudável, irmão? Sábia, sim ou não? Sim ou não? Não. Então não se leve
pelo patrão, pela esposa, mas tem outro ponto, irmão. Você não pode se levar pela emoção do momento. De repente você se comprometeu com alguém ou com você mesmo. Poxa, hoje à noite é o dia que eu vou dedicar para estudar, eu tenho uma prova amanhã, tal. Pá, tá tudo esquematizado, amanhã eu preciso, tal. Aí liga, pode ser o irmão abençoado. O irmão ligou, fulano, churrasco hoje. Poxa, partiu o churrasco, né? E aí, a prova é amanhã, irmão. Eu não tenho nada contra você fazer churrasco com o irmão, pelo contrário, faça e me convide. Mas o ponto não é esse, irmão. O ponto é que tem horas que você vai ter que dizer não. Se você quer que aquilo que é importante continue nas prioridades certas. Tem horas que você não pode negociar coisas que estão estabelecidas na sua agenda, porque aquilo que é importante, aquilo que realmente importa na sua vida, está claro, e você diz, não, nesse momento eu preciso me dedicar a isto, isso aqui pode esperar. Ou então, né, se você tem 2 dias para fazer a prova, e hoje eu vou sair, amanhã eu vou estudar, você organizou, mas tem gente que até isso erra. O que faz? Me convidaram para o churrasco hoje, eu vou para o churrasco, aí o que eu faço amanhã? Amanhã eu falto a célula para estudar. Trocou prioridades, irmão. Você entende o que eu estou falando? A pessoa trocou algo aqui hoje importante, e aí vai penalizar outra coisa importante amanhã, porque ela não sabe dizer não. A pessoa tem que ter capacidade, muitas vezes, de dizer isso hoje não dá. É uma questão de como você administra o seu tempo, e parte dele se dá saber dizer não. Agora, qual que é o problema, pastor, de eu administrar o tempo? Eu vou levando como dá. Eu até gosto daquela música famosa, né? Aquele louvor, deixa a vida me levar, né? Tem um sabe de cor, né? Mas o ponto não é o louvor e nem é bíblico, irmão. Pelo contrário, é uma música altamente contrária ao princípio da palavra, mas parece tão inocente. Não parece inocente, irmão? Que demais, pastor, deixa... que irmão? Você entende o que eu estou falando, irmão? Na verdade, quando você deixa a vida lhe levar, na verdade você está dizendo, eu não vou definir o que é prioridade na minha vida, eu vou de acordo com as circunstâncias. E Deus não nos chama, porque Deus fala o que na sua palavra? Que um dia todos nós prestaremos contas diante dele. Se eu não me engano, está em Romanos 12,14. Nós prestaremos contas dos nossos atos. E quando falo nossos atos, irmãos, está obviamente implícito as escolhas que eu fiz ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, da forma, da maneira como eu vou administrar o tempo, como você vai administrar o tempo no seu dia a dia. Amém, igreja? E qual que é o problema, pastor, se eu não administrar? Vai chegar no final do mês, você vai olhar para trás, passaram-se mais 30 dias, e você não orou, não leu a Bíblia, não tirou tempo com a esposa, não tirou tempo com os filhos, não leu, o livro da célula, não discipulou ninguém, não visitou ninguém, talvez nem foi na célula, está faltando mais do que indo. Quando a sua agenda está desse jeito, irmão, você tem que repensar como é que você está administrando o seu tempo. Quando eu citei várias prioridades aqui para um cristão, quando todas as prioridades estão de lado e outras coisas estão ocupando o espaço, o lugar, significa que a minha gestão de tempo está falhando. Significa que a forma como eu estou usando meu tempo não está dentro daquilo que Deus espera. E eu vou prestar contas a Deus sobre isso, mas o que eu vou chegar para dizer para o Senhor? Senhor, na verdade, eu não fui na célula porque tinha um churrasco, eu não li a Bíblia porque eu fiquei na rede social, eu não fiz aquilo por aquilo outro. E aí o que você vai dizer, irmão? Passou-se mais 30 dias e você não geriu o tempo adequadamente, você simplesmente foi sendo levado pelas circunstâncias. Deixa eu corrigir aqui o versículo, é Romanos 14:12, tá? Que diz sobre nós prestarmos contas a Deus. Tem uma frase, irmão, vou citar aqui 2 frases que eu acho interessante. Uma delas diz assim: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Preste atenção, isso aqui está dizendo o quê? Nós fomos seres formados, nosso caráter é formado por hábitos. Quais são os hábitos que eu tenho construído na minha vida, que você tem construído, para gerar uma vida que lá na frente você vai dizer, uau, valeu a pena, eu cheguei no lugar que Deus queria para mim, nas promessas que Deus tinha para mim. Pensa comigo assim, um cara, sei lá, que é um esportista que vai
vai participar de uma maratona, ou talvez um ciclista que vai competir num campeonato aí de, né, que percorre aí quilômetros e quilômetros e tal, esse cara tem que se preparar, irmão. Pode pensar, no final do ano, quando tem lá a São Silvestre, o cara tem que treinar, irmão. Será que dá para esse cara que vai competir na São Silvestre, passar o ano inteiro, né, sem se exercitar, sem fazer nada, só comendo batatinha frita, fazendo tudo que é coisa, e aí chegar no último dia, na véspera, e falar, a partir de hoje é treino, 2 dias, antes da... O que tu acha, irmão? Vai dar certo? Até a largada vai. O que acontece, irmão? Eu estou citando esse exemplo, porque o apóstolo Paulo usa essa ilustração para dizer, olha, lá em 1 Coríntios, ele fala sobre os atletas e fala, olha, eles estão buscando uma coroa passageira, nós estamos buscando uma coroa de glória. De que forma nós estamos nos preparando para essa vida, para o treinamento que nós temos, para o futuro, para o alvo que Deus tem para nós? Eu posso simplesmente estar nas minhas escolhas diárias, vivendo de forma totalmente displicente, alheia àquilo que Deus quer. E qual é o resultado que isso vai trazer? Vai trazer vitória da São Silvestre? Não vai trazer nem na São Silvestre, nem na vida. Porque a nossa vida, irmão, ela é construída de hábitos diários. Aquilo que você acha talvez sem importância, está forjando dentro de você e na sua casa um caráter que pode estar agradando a Deus ou não. Posso ouvir glória a Deus? Preste atenção, a nossa vida, ela é feita de escolhas pequenas e diárias. Nós não agradamos a Deus só quando nós estamos domingo à noite no culto, tem um louvor gostoso, eu ergo a mão, sinto a presença do Senhor, uau, domingo que vem eu estou de volta. Nós agradamos a Deus todos os dias de acordo com as nossas escolhas. Tem aquela música famosa do Tales que fala, né, sobre escolher o pecado ou escolher Deus. Quem você escolhe? Mas aqui preste atenção, eu não estou falando só sobre o pecado, eu estou falando sobre as escolhas diárias que você faz, que podem estar dentro desse propósito de Deus ou não. Por exemplo, se eu não sair com a minha esposa essa semana, para nós ter um tempo de casal, é pecado? Não, mas eu estou fazendo uma escolha, você entende? Sim ou não, igreja? Se no último mês todo, eu não sair com a minha esposa, alguém vai dizer que isso é pecado? Não, ninguém vai dizer assim, ah não, se o pastor não jantou com a esposa, não tem nada de pecaminoso, você, pastor, eu também não jantei. Mas irmão, você percebe que isso é uma escolha? Você percebe que eu não tirar tempo com a minha esposa é uma escolha, e a escolha que eu estou fazendo é dizer, o meu relacionamento não precisa ser cultivado nem cuidado. E isso é um exemplo. Se eu, por exemplo, passar o mês inteiro sem tirar um tempo de oração, eu vou para o inferno por causa disso, irmão? Sim ou não? Não. Agora, aí essa escolha está me aproximando de Deus ou me afastando? A questão não é, irmão, que cada escolha que você faz se é pecado, mas o que ela está contribuindo ao propósito que Deus tem para você. A forma como você administra o seu tempo impacta sim, irmão. Se, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, se você não tira tempo com seus filhos, você nunca tem um tempo de qualidade com seus filhos, né? A gente até pode entender aqui, né, que alguns elementos da educação de filhos até são pecaminosos, mas, por exemplo, você não tirar um tempo regular de qualidade, dificilmente alguém vai falar, ah, você está em pecado, você não tirou tempo com seus filhos. Mas se você quer, preste atenção, se você quer ter uma visão maior e olhar quando a Bíblia fala que é dever do pai criar os filhos segundo a vontade de Deus, tirar tempo, dar atenção aos filhos, discipular os filhos, faz parte do conjunto daquilo que é a vontade de Deus. Só que muitas vezes a gente pensa assim, não tirei tempo, mas não tem problema, porque não é pecado isso aqui. Mas espera aí, olha o todo, irmão, não olha só aquela escolha ali, olha o todo, no todo, você tem acertado? Não, pastor, esse ano inteiro até teve um dia que a gente tirou tempo junto. Isso aproximou você do seu filho ou afastou você do seu filho? Você entende o que eu estou falando, igreja? Bem, querido, preste atenção. As nossas escolhas diárias importam, e importam muito. Importam muito. Uma outra frase que eu li, dizia assim, você faz suas escolhas,
e as suas escolhas fazem você. Vou repetir. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Por quê? Por aquilo que eu acabei de explicar. Nós somos formados, nosso caráter, pelas escolhas que fazemos. Irmãos, não adianta dizer assim, eu tenho, pastor, a melhor das intenções, eu acho que a família devia ser assim, eu acho que o casamento tem que ser assim, eu acho que as finanças tem que ser desse jeito, eu acho isso, mas a tua vida mostra o quê? Não, casamento não. A minha vida mostra os meus valores. Como é que ela vai mostrar os meus valores? Se no dia a dia eu estou encarnando esses valores, eu estou praticando, eu estou vivendo, eu estou tendo esses momentos na minha vida. Irmão, não quer dizer que a gente não vai errar, e não quer dizer que a gente não tenha momentos que tenha que deixar algo para depois. Tem momentos que vai acontecer isso, mas olhe um patamar de tempo, o que tem acontecido. Os irmãos entendem o que eu estou falando, amém? Olha um prisma, abre uma janela de tempo e olha como é que você tem agido nesse período. Vou perguntar um exemplo simples, espiritualmente para você, em termos de comunhão. Últimos 2 meses, você mais foi na célula ou mais faltou célula? Últimos 2 meses, você visitou alguém, você fez discipulado? Ou você talvez era para discipular alguém e você não foi? Como é que você tem administrado o tempo? Aí tem gente às vezes que fala assim, pastor, aqui é muita coisa. Não é muita coisa, é você que não administra o tempo direito, é só isso. 24 horas só que nós temos, irmão. Cada vez que você falta algo, é você que não está gerindo o seu tempo direito, porque todo mundo tem 24 horas, irmão. Alguém não recebeu 24 horas de Deus aí? Alguém não recebeu? Todos recebemos, irmãos. Cabe a nós como a gente administra. Cabe a nós como nós estamos usando o nosso tempo. Querido, talvez você diga assim, pastor, mas isso não é uma coisa dos dias atuais, esse negócio. Querido, se você ler a Bíblia, né? Em Efésios, por exemplo, 5, 15 e 16, você vai ver Paulo falando sobre a gente andar, não como honestos, mas como sábios, remindo o tempo. A tradução NVI vai falar aproveitando as oportunidades, mas a Almeida vai falar remindo o tempo. O que é o remindo o tempo? Aproveitando, fazendo bom uso do tempo. Paulo vai falar muito claramente, tanto em Efésios 5, 16, quanto em Colossenses 4:5, sobre remir o tempo. Quando ele usa essa expressão, ele está dizendo sobre fazer um bom uso do tempo. Nós temos que ter sabedoria em administrar o tempo. Será que é importante, irmão? Pastor, não sei se... Vamos olhar para Jesus então? Jesus é o nosso modelo, amém? Será que Jesus tinha uma rotina? E aqui quando eu falo rotina, irmão, tem gente que já está tão viciada em falar aquela frase, não quero cair na rotina, irmão. Pessoa que não tem rotina é uma pessoa que está vivendo uma vida sem padrões, sem princípios, sem nada. Quem tem princípios, quem tem padrões, necessariamente, padrões bíblicos, eu estou falando aqui, vai ter uma rotina. A grande questão é se a sua rotina é boa ou é ruim. Na verdade, todo mundo tem, tá? Até o cara que se acha descolado, ele tem uma rotina. A rotina dele é todo dia sair para o bar e beber cerveja. Mas é uma rotina. Você entende o que eu estou falando? Não deixa de ser rotina, irmão, porque a gente costuma olhar a palavra rotina muitas vezes como, eu me enquadrei numa agenda, isso é uma rotina. Espera aí, o cara que vai para o boteco toda semana, sexta-feira ou mais dias, ele tem a rotina dele também. É só uma rotina que vai levar para uma consequência ruim, mas não deixa de ser rotina. Os irmãos entendem, amém? Então, meus irmãos, a grande questão para nós aqui é de que forma que nós estamos gerindo o tempo e criando esta, vou chamar aqui, rotina. E Jesus tinha uma rotina. Muita gente pensa que Jesus só fazia as coisas de forma espontânea, porque obviamente a nossa vida tem a parte espontânea da vida, e Jesus também tinha alguns milagres, alguns momentos que aconteciam coisas de forma espontânea. Mas deixa eu mostrar para você que Jesus planejava e tinha muita rotina envolvida no que ele vivia. Boa parte do tempo de Jesus era planejado. Para começar, Jesus começou o ministério dele com quantos anos? Com 30 anos, e foi morto e crucificado e ressuscitou aos 33. Então ele teve quanto tempo de ministério? 3 anos. Mas ele planejou o tempo certo de começar o ministério. Pegou essa? Ele planejou o tempo de começar o ministério. Ele poderia ter começado antes, poderia ter começado depois, mas ele sabia o tempo certo, inclusive porque tinha profecias para serem cumpridas. E Jesus começa com 30 anos. Ele planeja o momento, claro que ele ouve do Pai, tudo isso, mas ele planeja o momento. E em 3 anos,
como ele fez um bom planejamento, ele impactou o mundo todo. Em 3 anos, Jesus foi o cara mais produtivo da história. Você nem ninguém ganha de Jesus em produtividade. Em 3 anos ele mudou o mundo. Ninguém é como ele. Ninguém é como ele. Em 3 anos ele fez algo que revolucionou o mundo todo. Então vamos olhar como é que Jesus geria, administrava o seu tempo. Vamos ver tempos da rotina de Jesus. Eu vou pedir agora ajuda para você, jogo rápido lá. Coloca para mim no telão Lucas 4,16. Eu vou passar vários versículos no telão para mostrar um pouquinho para você sobre essa rotina de Jesus. Vai precisar ser bastante rápido aí agora, tá? Lucas 4,16. Então ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Como era seu? Como era seu? Então aos sábados você encontrava Jesus aonde? Na sinagoga. Isso significa que Jesus tinha hábito de congregar. Jesus não abria mão de estar congregando, e ele era o próprio mestre, mas mesmo assim, ele deu exemplo para você. Crente que dá desculpa para não estar em culto domingo, está indo contra o exemplo de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele congregava. Preste atenção, irmão. Jesus, havia um hábito na vida de Jesus, todo sábado, estou lá. Você vai falar, pastor, mas por que Jesus era sábado? No Antigo Testamento, o dia de congregar era sábado, irmão. No Novo Testamento, com a ressurreição de Jesus, muda para o domingo. Mas no Antigo Testamento era sábado. Então, Jesus seguia o padrão. Jesus podia ser um cara que, de repente, dizia assim, olha, todo mundo aí congrega sábado, mas eu não vou no culto, não preciso de igreja. Já viu esse papo que tem por aí? Eu não vou congregar porque não preciso de igreja. Se Jesus precisava, irmão, quem é tu na fila do pão? Meu irmão, olha os caras falam, o próprio Jesus congregava regularmente. Aí o camarada hoje, século 21, descoladão, crente moderno, eu não preciso congregar, meu irmão, se enxerga? Olha só, Jesus precisava congregar, irmão. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus congregava, Jesus congregava. Meu irmão, esse é um hábito que o mestre tinha. É um hábito, domingo é sagrado, né? No caso de Jesus era o sábado. Olha só, Lucas 5,16, coloca para mim, perdão, falei errado, Lucas 22, 39. Eu vou citar só um versículo, tem mais, mas eu vou falar só um aqui, senão vai mais tempo. Lucas 22, 39. Outro costume, outro hábito de Jesus, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram. Ele tinha isso por costume, era um hábito na vida de Jesus orar. Era um hábito. Tem outros versículos que falam sobre Jesus sair para orar, orar de madrugada, orar. Fala várias vezes sobre o hábito de Jesus em relação à oração. Meu irmão, o mestre precisava orar. Será que eu, crente moderno, século 21, preciso orar, irmão? Jesus é meio ultrapassado, né? Ficar com esse negócio de oração. O que você acha, irmão? Não, Jesus tinha hábito de orar, e ele era o próprio Filho de Deus que estava na terra. Eu e você precisamos orar, gente. Agora você vai dizer, pastor, Jesus tinha esse hábito. Isso significa o que, irmão? Que na agenda de Jesus, ele já tinha reservado tal horário, eu não marco compromisso outro, porque tal horário eu estou em oração. Como é que um dia você vai conseguir ter o hábito de oração? Se você determinar na sua agenda dizendo, por exemplo, tal horário da manhã, antes de trabalhar, eu vou tirar um tempo de oração, ou tal horário no almoço, ou tal horário à noite. Irmão, eu já tive horários de oração dos mais variados. Quando eu trabalhava numa empresa aqui perto, eu lembro que durante um bom tempo meu hábito era orar ao meio-dia, né? Eu não, na época ainda que era solteiro, eu não ia para casa almoçar, então eu ficava na empresa, ia lá numa sala, pegava um lugar e ia orar. Ficava 1 hora em oração lá na empresa mesmo, irmão, né? Se alguém entrasse, não aconteceu uma vez tentando entrar, eu estava lá orando, né? Ainda bem que estava contido na hora. Mas assim, não tem problema, irmão. O importante é você ter o hábito. Agora teve épocas, né? Depois de casado, daí eu almoçar em casa, mas ele tirava à noite, tirava de manhã. Mas, gente, agora se você colocar na sua agenda, você vai começar a orar. Eu comecei aqui essa pregação falando. Domingo passado foi falado sobre a importância de orar e orar em línguas, inclusive. Como é que você vai conseguir praticar isso? Se você olhar para a sua agenda e disser assim, uau, tal horário eu vou reservar para isso. Se você não reservar, irmão, horário para isso, sabe o que vai acontecer? Puxa, eu estava com um plano de orar agora, mas aí eu vi que bipou aqui no meu celular uma notificação agora, saiu aquela série, eu vou maratonar. E foi oração, irmão. É uma escolha, irmão. Sabia que é uma escolha? Porque sempre vai ter algo tentando concorrer
o tempo, a questão é o que você está priorizando. Amém? Pastor, você está falando aqui contra o lazer? Não, irmão, tem tempo de lazer, irmão, só não é o tempo todo, só não pode afetar as coisas que são importantes na sua vida. Amém? Vamos continuar aqui vendo Jesus ali, ó. Marcos 11:11, coloca no telão para mim, por favor. Marcos 11:11. Vamos ver outro hábito de Jesus, outra prática de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Olha só, ele tinha ido a Jerusalém, ele observou um bocado de coisa lá, tinha ido no templo, observar o templo. Aí ele vai até Betânia, um vilarejo ali perto, sai de Jerusalém, vai até lá. E no dia seguinte, quando estávamos saindo de Betânia, mas o ponto que eu quero destacar aqui primeiro ali conta que Jesus, ele foi até o templo, observou o que estava acontecendo, em vez de ele tomar qualquer ação, ele foi primeiro para Betânia, para dar um tempo de descanso, irmão. Jesus foi até Betânia para descansar, pernoitou lá, depois no dia seguinte, ele volta para Jerusalém, olha o verso 12 agora. No dia seguinte, quando estávamos saindo de Betânia, teve fome, vai contar então daí, outra necessidade de Jesus, mas está falando do que? Agora Jesus está retornando. Por que isso é importante, irmão? Porque Jesus, ele descansa aqui no verso 11, mostrando que ele tirava tempo de descanso. Aí no verso 15, olha o que acontece no verso 15, muita gente conhece esse versículo, mas talvez nunca leu os anteriores. Olha o que diz aqui: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e por aí vai. O que Jesus fez? Jesus tocou terror tudo lá, falou, bora, aqui não é casa disso, aqui é casa de oração, quem está vendendo, fazendo comércio na minha casa, Jesus faz uma limpa, vamos falar assim, no templo. Amém? Todo mundo já viu essa passagem aqui, amém? Agora preste atenção, muita gente acha que isso aqui foi Jesus no momento assim de ira. Jesus viu, ficou brabo, e aí Jesus então irado, tal, agiu por ira, e foi isso que aconteceu, irmão? Acho que você não leu direito. No verso 11, conta o que? Jesus foi até Jerusalém no templo, observou como é que a coisa estava acontecendo, ele vai tirar um tempo de descanso, volta no outro dia com tudo planejado. E aí Jesus chega no templo e fala assim, a partir de hoje é o seguinte, não quero mais isso aqui, isso não é dessa forma que é para ser. Jesus não chegou lá, irmão, irado. Jesus chegou lá, viu, se deparou com a situação, foi tomado de ira e resolveu dar uma de brabo. Não, irmão, o que aconteceu foi que Jesus viu a situação, tranquilamente foi para seu lugar lá de repouso, em Betânia, descansou, passou a noite, outro dia voltou, e ele falou, agora é o momento certo de eu confrontar essa galera que está fazendo coisa errada aqui na casa do meu pai. Olha como Jesus agiu, não foi uma atitude intempestiva, foi uma atitude planejada, e ele ainda descansou antes de tomar essa ação. Você está entendendo o que eu estou falando? Se Jesus descansava, irmão, será que eu e você precisamos ter tempo de descanso? Também precisamos. E descanso também é uma coisa que a gente planeja, irmão. Como assim, pastor? Qual é o dia da semana que você reserva para descansar? Qual é a noite? Ou sei lá, o sábado, o domingo, não sei. Mas você tem que ter um tempo de descanso. Você tem que ter um tempo em que você está repondo as suas energias, ou seja, está relaxando, não está trabalhando, fazendo mil coisas. Qual é o tempo de descanso? Pastor, eu não consigo, você tem que fazer, Irmão, você só não consegue se você não planeja o tempo de descanso. É muito comum homens falando, eu tenho muita coisa no meu trabalho, tal, e aí não descansa. Ou mulheres, mas eu tenho isso, tenho que fazer aquilo, não descansa. Irmão, isso é planejado. É planejado, amém? Olha só, no Antigo Testamento, qual que era o dia de descanso? O sábado. Por que Deus colocou o sábado no Antigo Testamento? Porque as pessoas muitas vezes querem trabalhar de segunda a segunda. No sábado, no Antigo Testamento, era o dia reservado para descansar e para culto, eram as duas coisas. Então também não era o sábado todo só, tinha um tempo de descanso e tinha um tempo de culto no sábado, tinha um tempo de adoração ao Senhor. E aí, esse dia era reservado dessa forma para ensinar o povo a priorizar ter o tempo de descanso. No Novo Testamento, presta atenção, no Novo Testamento a Bíblia fala que o sábado não é mais obrigatório. O que quer dizer isso?
O descanso não é mais obrigatório ser no sábado, no sétimo dia. O culto não é mais no sétimo dia. É no domingo que a gente tem o principal culto. Não é o único, mas é o principal. Agora, o princípio do descanso foi tirado da Bíblia, irmão? Não, continua lá. Só que agora é você que tem que ouvir o Espírito Santo, olhar para a sua agenda e dizer: qual o dia que eu vou descansar? Qual é o momento? Aí, com certeza, Deus está pensando assim, né? É para descansar no dia que tem culto. Aí no dia que tem culto eu não vou e fico em casa. É isso? Não, nunca é abrindo mão de princípios. É conciliando aquilo que é importante. Então, o domingo, irmão, ele pode ser um dia de descanso, porque boa parte do dia você de repente está livre, mas também é dia de culto ao Senhor. Mas talvez para algumas pessoas não seja o domingo, seja o sábado, enfim, mas você precisa administrar. Agora também não é, irmão, como eu já vi, né, pessoas que a semana inteira era descanso, todas as noites, né? Eu lembro uma vez, conversei com uma mulher, ela não podia vir no culto, nem célula, nem programação, nem, na época tinha outros eventos durante a semana e tal, nada. Por quê? Porque todo dia ela e os filhos precisavam 8 horas da noite estar dormindo, e ela não acordava cedo todo dia, irmão, era só um costume. Espera aí, se todas as noites são descanso, está algo errado na minha agenda, você concorda, irmão? Está fora do ponto. Então, não é aquela coisa, não é nem 8, nem 80. Né? Eu preciso equilibrar. Ou seja, os princípios você conhece, irmão, mas você precisa administrar para que tudo caiba na sua agenda. Vamos ver o que mais aqui. Marcos 1, coloca Marcos 1, 29 a 38, por favor, no telão. Marcos 1, 29. O que diz em Marcos 1, 29? Olha que interessante isso aqui. Peraí, deixa eu chegar lá. Não, foi que eu falei errado? Peraí, coloca para mim o 35, vai, que é melhor, vou pular um pouquinho. O 35, é isso. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Aí no próximo, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Olha o que aconteceu aqui, sabe qual é o contexto? Jesus tinha ido na casa de Pedro, e lá chegou a sogra de Pedro, estava com febre, estava doente. Jesus ora pela sogra de Pedro e ela é curada. Quando acontece isso, né, e Jesus vai pernoitar na casa de Pedro e tal, aquele milagre rapidamente se espalhou por ali. Começou a chegar um monte de gente enferma, ou né, com alguma necessidade, até Jesus querendo que ele orasse. Olha que sério isso aqui, irmão. Isso aqui para você que é líder, para você, serve para todo mundo, até mas para você que é líder. Era legítimo que Jesus de repente fosse orar pelas pessoas que estavam indo, mas Jesus fala que vai orar? O que Jesus responde aqui, irmão? Vamos para outro lugar. Será que então Jesus não se importa com as pessoas? Jesus aqui está dizendo: não, eu não posso atender esse pessoal, eu não posso agora ficar aqui. Por quê, irmão? Porque Jesus tinha uma agenda definida. Jesus sabia que já estava planejado na mente dele, que ele iria para outro lugar para pregar o evangelho, porque aquele povo daquele lugar, ele já tinha orado por várias pessoas, o evangelho já tinha sido pregado e já estava se espalhando. Ele precisava ir para uma outra cidade onde ninguém ainda tinha recebido a mensagem dele. Quando Jesus vai para outra cidade, o que acontece, irmão? Pessoas lá vão começar a ouvir que tem um Deus que cura, que faz milagres e tal, e vão começar a chegar ao seu evangelho. Olha que no plano de Jesus não se trata de desprezar pessoas, mas de entender o seguinte: aqui já começaram a crer, já começaram a receber, eu preciso pregar em outro lugar, e eu não posso abrir mão daquilo que está planejado. Você, irmão, consegue dizer não quando precisa? Às vezes precisa. Não estou falando dizer não só para os irmãos, para N situações, irmão. Às vezes um convite para uma festa, N coisas que podem acontecer e que de repente vai te tirar do teu foco e você vai ter que dizer não. Mas pode ser inclusive a uma necessidade urgente. Eu como pastor já tive que dizer não para situações. Tem uma história famosa, por exemplo, do pastor Luciano Subirá, que ele conta que uma vez chegou um casal pedindo ajuda, o casal estava quase separando, ligou para ele pedindo ajuda,
E quando o casal ligou, o pastor Luciano Subirá estava no shopping com a família dele. E aí ele falou, e o casal ligou, ele falou: olha, irmãos, agora eu não posso ir aí atender vocês, eu estou aqui no shopping com a minha família e tal, né? Mas amanhã, primeira hora, eu vou estar indo até vocês para conversar. Como assim, pastor? Você está no shopping e não pode atender a gente? Sim, irmão, é por isso que eu não estou separando, eu estou cuidando da minha família. Simples, irmão. Muitas vezes as pessoas querem que o outro rompe com a vida dele, sendo que todo o tempo que o pastor estava disponível, a pessoa não quis atenção, não quis conversa, não quis nada. Aí na hora que a pessoa está priorizando algo, ela quer urgência, porque daí agora é urgente aquela atenção. Até ontem não era urgente. Se tivesse ouvido o pastor quando o pastor estava aconselhando, falando, convidando para uma conferência, para um encontro de casais, para alguma coisa, a coisa tinha se acertado. Daí a pessoa não faz. Aí depois ela quer atendimento urgente, porque ela não administrou o tempo, todo esse tempo. Você entende o que eu estou falando? A pessoa passa meses negligenciando a administração de tempo. Aí aquilo virou urgente agora, porque ela não investiu no casamento por meses. Aí agora a bomba estourou. Aí agora os outros têm que sair correndo para atender ela, porque ela foi negligente, não os outros. E aí o que acontece nessas horas? A pessoa fica braba com o pastor, braba com o irmão da célula que não foi. Mas peraí, não é o irmão da célula que foi negligente, foi você? Entende o que eu estou falando, amém? Então, irmão, eu estou tocando aqui em coisa altamente importante, querido. Então, claro que a gente, né, sempre que possível, a gente vai, né, ajuda, né? Quantas vezes eu contei aqui testemunho de casamento, que a gente ajudou a restaurar, que a gente, né, saiu lá, impediu que separasse e tal. Acontece, irmão, mas nem sempre vai ser possível fazer isso na hora. Porque todo mundo também tem as suas agendas, prioridades, aquilo que é em prioridade naquele momento. O que mais é interessante comentar aqui, querido? Não vou ler aqui o texto, mas quando Jesus encontra a samaritana no poço, lembra que ele encontra a samaritana no poço e fala, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede e tal? O que aconteceu nesse momento aqui, irmão? Jesus, ele estava com os discípulos, ele manda os discípulos fazerem uma outra tarefa lá, como é que é, uma despistada nos discípulos lá, e ele tem um plano já na mente, porque Jesus ele vai até onde essa mulher estava, que não era o caminho mais perto para ir à cidade que ele estava indo, mas ele intencionalmente vai encontrar essa mulher que está lá no poço, e essa mulher, então ele vai falar o evangelho, vai falar, né, sobre a questão dos maridos que ela teve e tudo mais e tal. Ela vai entender o evangelho, vai reconhecer que ele é o Messias, e vai sair dali e pregar o evangelho na cidade dela. Jesus tem um planejamento, irmão. Ele não passa ali por acaso. Tem gente que acha que Jesus encontra de bobeira, Jesus sem fazer nada, encontrou a mulher ali em Samaria e resolveu pregar o evangelho. Foi isso que aconteceu, irmão? Não. Se você ler o texto todo, você vai ver que ele mandou os discípulos ir à frente, depois ele vai para a cidade, e ele intencionalmente ele passa naquele lugar para pregar o evangelho para ela. Querido, olha a sabedoria de Jesus nas coisas mais simples, que muitas vezes talvez você não capte. O que mais? Quando Jesus vai preparar o rolê, vou falar o rolê. A Santa Ceia para nós é como se fosse um rolê, né? A Santa Ceia é o momento que eles se encontraram para comer junto ali na Páscoa, amém? Nós se encontramos de vez em quando para fazer rolê, a galera da célula comer junto, amém? A gente precisa planejar o rolê? Jesus planejou, irmão. Não sei se você já viu no texto, mas se você ler depois lá Lucas 22, 8 em diante, você vai ver que Jesus, ele antes de chegar o dia do rolê, ele conversa com os discípulos e ele fala o seguinte, olha, lá no versículo 22, 8, Lucas 22, 8, Pedro e João, estou designando vocês, vão lá preparar o local da Páscoa, o local da refeição da Páscoa. Aí os discípulos vão lá e vão encontrar o lugar, e aí, né, aí Jesus já preparou do que tem que falar, explicou, falam desse jeito, né, tal, disse que é o mestre que pediu, aí chega lá, está tudo certo, irmão. Mas Jesus planejou. Jesus, dias antes, falou, vocês vão lá, que tal data nós estamos lá. Jesus marcou a data, irmão. Jesus sabia de agenda ou não sabia, irmão? Podia falar aqui do jumentinho também, que Jesus planejou, a entrada triunfal em Jerusalém, foi planejado. Jesus mandou os discípulos antes falarem com a fulana de tal lá, isso está lá em Marcos 11, né? Falar com se eu encontrar tal pessoa, pega emprestado o jumentinho, tragam para mim para entrar. Jesus planejou a entrada triunfal, irmão. Não foi por acaso, irmão. Jesus sabia o que ele estava fazendo na terra, ele não era um descuidado, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Não, irmão. Jesus tinha um propósito claro. E quando você tem um propósito claro, você ajusta a sua vida para cumprir aquilo que Deus tem para você. Você tem ajustado a sua vida ou deixa a vida me levar? Como está a sua agenda, irmão? Sua agenda reflete o que na sua vida? Jesus também era saudável, irmão. Jesus também, podemos dizer, cuidava da saúde, porque ele gastou, em 3 anos, andou 5.000 quilômetros a pé. Mais de 5.000 quilômetros a pé. Eu acho que dá para cuidar da saúde, né? Gente, impressionante. Agora, aqui nós estamos falando tanto das realidades, né? Do que Jesus fez, como Jesus agiu. E Jesus fala lá em Lucas 12, 40, coloca no telão para mim, Lucas 12, 42, é o último versículo que eu quero aqui mostrar ali sobre Jesus, essa parte. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo? Há um tempo devido para um administrador para alimentar os seus funcionários. Jesus está falando aqui para pessoas, por exemplo, que têm uma empresa, que têm uma liderança, que têm algo, pessoas, e que você tem que gerir as coisas, porque ele está falando do administrador fiel e sensato, e inclusive se preocupar até com a alimentação dos seus funcionários, no tempo devido. Você vai deixar o funcionário comendo o dia todo? Não, mas tem o tempo devido que ele precisa comer, e que você precisa se preocupar com isso. Pastor, o que isso importa para mim, pastor? Muita coisa. Quando você tem um negócio, você aqui é empresário, se você aqui é líder de uma empresa, tem funcionários, ou se você coordena uma equipe, seja o que for, você precisa entender que há tempo para várias coisas que você precisa se preocupar. Eu já vi, por exemplo, empresários que não cuidam dos seus funcionários depois da BO. Mas, vou dar alguns exemplos aqui. Já aconselhei pessoas profissionalmente, né? Nesses anos pastoreando, muitas vezes a gente precisou aconselhar. Certa vez eu estava aconselhando o irmão que ele trabalhava muito, ele tinha um negócio, ele trabalhava muito, mas assim, mano, trabalhava mesmo, assim, sabe, o cara, pá. Só que o negócio não estava dando resultado, não estava tendo o retorno financeiro que deveria ter. Aí sentamos, conversamos, preste atenção, quando fomos conversar, fui ver que esse irmão, ele gastava boa parte da energia dele em coisas que não davam retorno financeiro. E tinha tinha algumas coisas no comércio, vamos dizer assim, dele, que eram mais lucrativas. Então, conversando, eu falei: olha, você só precisa ajustar a tua gestão de tempo, prioriza isso aqui que vai te dar retorno financeiro, e isso aqui deixa em segundo plano, ou de repente descarta, ou, né, tem uma outra estratégia para isso aqui. E ele fez um ajuste. Adivinha o que aconteceu? Rapidamente o negócio dele começou a dar o retorno financeiro que ele queria. Preste atenção, eu tive que ter um cuidado para esse irmão entender o seguinte: irmão, não estou dizendo que você não trabalha, não estou dizendo que você não é esforçado, eu estou dizendo que você tem que ajustar as tuas prioridades e dedicar energia naquilo que é mais importante. Os irmãos entendem? Amém? E tantas outras situações, irmãos. Eu já aconselhei, né, casos de uma outra pessoa também que tinha empresa, e aí essa pessoa tinha empresa, mas, né, cumpria o horário no expediente, vamos dizer assim, mas não usava o tempo que estava na empresa para gerir os recursos da empresa. Resultado, vivia faltando coisa naquele comércio. Uma hora faltava uma coisa, outra hora faltava outra, tal. Aí os próprios funcionários, muitas vezes, tinham que oferecer um produto, o produto não tem mais, e quando é que vai chegar, não sei, porque meu chefe não sabe dizer, tal. Pensa, irmão, por falta de gestão, a empresa ia mal. Aí, claro, a pessoa às vezes começa a culpar Deus, ou o diabo está me atormentando, e não sei o que. Não é o diabo, não, era o cara que não geria a empresa. Entende o que eu estou falando? A pessoa não parava para realmente olhar o que. E não era nenhuma casa que não tinha dinheiro. Quer dizer, não, a pessoa não tem dinheiro para repor o produto. Não, tinha dinheiro, estava tudo certo, só que a pessoa não fazia no tempo, deixava lá para a última hora, e o produto não chegava, tal. Irmão, falta de gestão falta de administração de tempo, com que as coisas não andassem. Quem já viu, por exemplo, aqui aquela série que tinha uma época na TV, acho que tem no YouTube, que é Pesadelo na Cozinha, um programa da TV lá que tem o Jacan, que ele chega nos restaurantes. Ninguém viu isso aí? Alguns já viram, tá?
Ele chega no restaurante, o restaurante está assim falindo, daí perdem pelo amor de Deus, daí aí vai lá o Jacan, tem um americano também lá que vai, né? E aí eles vão lá e eles começam a observar o ambiente, o restaurante, o cardápio, isso, aquilo, tal. Aí sai de lá, eles colocam o negócio no eixo e agora o restaurante está bombando. Você já viram isso? Viram? O que acontece, irmão? Ali, boa parte dos casos é um gestor que não está fazendo seu papel. É alguém que não está administrando tempo, irmão. Por que não está administrando tempo, pastor? Porque não está dizendo, eu tenho que reservar esse tempo aqui para fazer pedido, isso aqui para treinar a equipe, isso aqui. Tem que gerir, irmão. E estou agora abrindo um parênteses aqui para questões profissionais, mas pode ser para você que lidera uma equipe. Como é que você gera essa equipe? Tantas coisas são demandadas, irmão, mas precisa, né? Precisa de uma atenção. Tem muitos textos que eu poderia falar aqui, irmãos, mas eu quero ir para Provérbios 21, 5. Coloca no telão para mim, por favor. Eu quero ir para a parte agora mais final aqui. Olha só, Provérbios 21, 5. O que diz aqui? Os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha o que a Bíblia fala, irmão. Você precisa ter clareza dos seus planos, sejam profissionais, né, se você tem empresa, ou na sua vida em geral. Plano na área ministerial, na área, sei lá, espiritual de oração, de Bíblia, de tudo isso, né, planos financeiros, planos nas mais diversas áreas, meus irmãos. Você tem que ter planos. Inclusive, no final do ano, a gente sempre costuma fazer lá o projeto de vida, para estimular as pessoas a fazer planos. Por quê, irmão? Porque quando você tem plano, quando você sabe o que é importante na sua vida, agora você está apto a fazer a sua agenda de acordo com as suas prioridades. Se você não tem plano, você não sabe para onde é que você vai. Se você não sabe para onde é que você vai, você não sabe o que é importante na sua vida. Se você não sabe o que é importante na sua vida, como é que você monta a sua agenda? Como é que você determina o que é importante no seu dia a dia e o que pode esperar, o que pode ficar de lado? E aqui, irmão, vem uma questão que é ter metas, então, metas para que você persiga, para que você busque, tenha alvos, né? Percorra elas. Aí lá em Mateus 6,34, Jesus vai falar o seguinte, né? Você quer colocar no telão Mateus 6,34? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está falando aqui? Parece, Deus não está falando contra planos. O que Jesus está falando aqui? Vocês não têm agora, no dia de hoje, que ficar com preocupação, com ansiedade para o dia de amanhã. Vocês têm que se preocupar no dia de hoje em realizar as tarefas de hoje. Aquilo que é para hoje. O que você tem para hoje para fazer? Faça isso com excelência. Agora, como é que você vai ter uma meta diária, uma tarefa diária para fazer, se você não sabe onde você quer chegar? Você só vai levar com a barriga. Você precisa ter clareza, e aqui eu quero compartilhar com você um conceito, irmão. Todos nós na nossa vida, temos tarefas que são importantes, temos tarefas que são urgentes e temos tarefas que são circunstanciais. Esse é o último conceito que eu quero trabalhar com você aqui. Tem coisa na sua vida que é importante, aquilo que está linkado aos seus planos, aquilo que é importante, né, na sua vida como cristão, né? Aquilo que é prioridade de fato, deveria ser prioridade. Existe aquilo que é urgente. O que é urgente? É aquilo que você não administrou no tempo que tinha, deixou empurrando. Pô, agora eu tenho que dar um jeito de entregar esse trabalho, porque eu tinha 6 meses para fazer, não fiz, agora em 2 dias eu tenho que fazer, né? Porque você não administrou o tempo, agora é urgente. Entende o negócio? Eu fui empurrando com a barriga, eu não soube administrar meu tempo, agora virou urgente. Irmão, urgente nada mais é do que algo que você não fez no tempo que tinha disponível, né? Salvo uma exceção ou outra que aparece um imprevisto, mas normalmente urgente é só a pessoa que não administra tempo. Então o ponto é, tem o importante, tem o urgente e tem o circunstancial. O que é o circunstancial, pastor? Circunstancial é aquilo que surge e que normalmente não tem importância, mas acaba levando o tempo da pessoa. São coisas que normalmente são desnecessárias, talvez até inúteis, embora, né, uma ou outra possa fazer parte da nossa vida, mas a gente não pode deixar o que é importante por causa do que é circunstancial. Como assim, irmão, circunstancial? Por exemplo, eu ia estudar para uma prova, mas alguém ligou convidando para o churrasco. É o circunstancial. Eu ia sair com a minha esposa, mas alguém me convidou para jogar videogame. Troquei o importante pelo circunstancial.
Eu ia ter tempo em família, mas eu resolvi que ia ter o jogão, Mengão ia jogar hoje, não dá para perder. Tchau, tempo em família. Troquei o importante pelo circunstancial. Hoje era o dia de fazer o culto doméstico, nós ia ter um tempo ali em família, de orar junto, de ler a Bíblia junto, mas aí eu vi aquela propaganda daquela série nova que lançaram, eu precisava visitar um discípulo, eu ia visitar o Natanael, né, alguém que eu queria me aproximar, mas aí, como esses dias todos eu fiz o circunstancial, não vai dar para visitar o Natanael hoje. Eu vou ter que falar para a Samanta, a supervisora, olha, essa semana foi uma correria, não deu para visitar o Natanael. A pessoa não te conta, que na verdade, troquei, aí no dia que tinha que visitar o Natanael, eu não posso, porque agora eu tenho que fazer o que eu não fiz. Eu troquei aquilo que era importante pelo circunstancial, agora eu não tenho tempo para fazer algo que é importante, porque o meu tempo foi levado por outras coisas. Aí, outro exemplo, eu passei a semana inteira trabalhando além do expediente, né? Trabalhei todo dia até tarde, aí quando chega o dia da célula, a pessoa fala assim, gente, hoje eu não vou poder ir na célula, eu preciso tirar um tempo para minha família, eu preciso que vocês entendam. Mas espera aí, tu teve todos esses dias para dizer não no trabalho um pouquinho, e priorizar a família, tem que ser no dia? Tu tem que trocar uma coisa pela outra? Não, tu tem que administrar bem o teu tempo, para que aquilo que é importante esteja na tua agenda. Amém, igreja? De repente, né? Eu tinha um seminário de educação de filhos, estava tudo certo, eu me inscrevi, eu vou participar, chegou no dia, deu aquele sol, me convidaram para ir para a praia. Puxa vida, não dá para recusar, pastor. Lá foi o cidadão. Querido, a gente tem que ter clareza do que é importante na nossa vida, o que é circunstancial, o que pode esperar. Pastor, mas a diversão não é importante na nossa vida? Sim, irmão, a diversão é importante, mas ela não pode substituir as outras coisas importantes a ponto de roubá-las de você. Planeje. Antes falei sobre descanso, tenha planejado o seu tempo de descanso. Agora, se você não priorizar as coisas, irmão, eu tenho uma frase que eu gosto de usar com meus filhos, uso já há bastante tempo, que eu falo assim para eles: primeiro a obrigação, depois a diversão. O Iago tem ouvido, de vez em quando eu falo isso para ele. Ele chega em casa da escola, vai almoçar, depois à tarde ele tem alguns afazeres combinados comigo. Um deles é que ele tem que ler a Bíblia e fazer a tarefa de escola. De vez em quando, né, o abençoadinho lá chegava, pegava o celular, vou lá, eu jogar alguma coisa, ou assistir alguma coisa. Aí eu chego para ele: filho, você tem liberdade de estar aí jogando esse joguinho? Ah, é verdade, né, pai? O que o pai fala sempre? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Aí ele vai fazer, depois que ele fez o que tem que fazer, aí ele pode tirar um tempo de diversão. Mas primeiro a obrigação. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém? Para você ensinar isso para os teus filhos, você tem que estar com a sua vida em ordem também. Porque senão você não consegue nem falar para eles isso. É interessante porque certa vez Deus mandou um profeta na casa de um rei e falou: põe a tua vida em ordem. Lá em 2 Reis 20. Nós temos que colocar. A Bíblia fala também que Deus é um Deus de ordem, não de confusão, não de bagunça, no sentido de desorganização, tudo de qualquer jeito. Coloca para mim agora sim, Thales, no telão, aquela figura que está ali na pasta da pregação. Eu falei um pouquinho para você sobre várias tarefas aqui, né? Importantes, urgentes, circunstanciais. Pode colocar, pode tirar ali a Bíblia agora ali. Olha só, irmãos. Isso aqui é o que é considerado saudável. 70% do seu tempo em coisas importantes, 20% em coisas urgentes, 10% em circunstancial. Isso aqui é o que é considerado saudável. A maior parte está dedicada a onde, irmão? A maior parte está onde, irmão? Importante. Mas eu queria que você olhasse para você agora. Olha o último mês. No que você dedicou energia? No que você dedicou tempo, melhor dizendo? Quantos por cento foi com coisa importante? Quantos por cento foi com urgente? Quantos por cento foi com coisas circunstanciais? Talvez você vai se surpreender. A quantidade de tempo que você gastou com
sei lá, com rede social, com jogos, com tantas coisas, a ponto de deixar, preste bem atenção, irmão, não tem nada de errado você ver rede social, você jogar videogame, tudo isso, irmão, jogar bola, qualquer coisa. O ponto é, isso está roubando da sua vida aquilo que é importante. Irmãos, está entendendo meu ponto, irmão? Amém, irmãos? Não quero que ninguém saia daqui do pastor falou hoje então que não pode. Não, irmão. Nós estamos falando sobre como você está gerindo o tempo. Tem tempo para tudo, diz em Eclesiastes, amém? Mas o importante deve ocupar a maior parte da sua vida ou aquilo que é circunstancial deve dominar você? O importante. Então, olhe para a sua agenda, faça essa análise e observe como é que eu estou gerindo. E aqui eu quero dar uma dica prática para você, antes de nós irmos para a oração. Preste atenção. Essa pregação talvez, irmã, ela seja um pouco mais complexa para alguns digerirem. Mas se você conseguir captar isso que está aqui, entender que o importante tem que ocupar a maior parte da sua vida, já vai ser uma revolução se você botar isso em prática. Uma prática importante, irmão, de agenda, né? Tem pessoas que têm dificuldade de organizar a agenda. Uma dica para você: todo início de semana, ou domingo ou segunda, você tem que planejar a agenda da semana. E, se possível, dos próximos 15 dias. Isso tem que ser um hábito, irmão. Todo início de semana você planeja. Porque se não planejar, vai acontecer o quê? O circunstancial vai roubar o seu tempo. Chegou no final da semana, ainda você vem na top e vai falar assim: não deu tempo de visitar, não deu tempo de discipular, não deu tempo de nada, não deu tempo de orar, não deu tempo de não deu, e com a esposa, não deu tempo também. Mas Deus, o que tu fez a semana toda? Tem gente que para mim é mistério, irmão, o que faz a semana toda. Eu fico pensando, porque tudo que eu pergunto a pessoa não teve tempo. Falei, meu Deus, onde é que foi o tempo dessa pessoa? Né? Mas tudo bem, não vou deixar quieto, é cada um. Mas, irmão, analise aonde vai o seu tempo a semana toda. E como é que você muda, irmão? Porque a grande questão aqui não é só você ouvir essa mensagem e entender o princípio. A grande questão é como é que coloca isso em prática. Se você quer colocar em prática essa mensagem e revolucionar a sua vida, você precisa, ou hoje à noite, mesmo quando chegar do culto em casa, ou amanhã, você precisa tirar um tempo regular, todo domingo ou segunda, e dizer: eu vou planejar minha semana. Eu já sei, segunda-feira à noite eu estou em tal lugar, tal, terça, no dia isso, tal, quarta isso, quinta aquilo, sexta aquilo. Você vai revolucionar a sua agenda, irmão. Se você não faz isso, eu tenho certeza que o circunstancial está dominando a sua agenda. Se você não administra o seu tempo, se você não tem um planejamento, e a gente pode fazer de várias formas, tem gente que coloca isso em planilha, tem gente que coloca em Google, como é que é, agenda, tem gente que faz só de cabeça, como você quiser, irmão, mas você precisa ter esse olhar, você precisa ter um planejamento como Jesus tinha, irmão. Se Jesus precisava planejar o tempo dele, será que eu e você não precisamos? A grande questão é onde nós queremos chegar. Você tem oportunidade. Pastor, eu não sei como é que eu faço esse planejamento para a semana. Começa assim, irmão. Lista tudo o que você tem que fazer. E aí tenta encaixar na semana. O que sobrar, deixa para outra semana. Porque não dá tudo às vezes. Mas se você começar a fazer isso, vai sair muita coisa essa semana. Tem gente que essa semana vai ser revolucionária na vida. Porque vai sair daqui hoje determinado a mudar, vai sair daqui colocando, tem que conversar com fulano, tem que visitar Beltrano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver o negócio do carro, tem que levar no mecânico, vai sair daqui com a vida transformada, porque está saindo com decisão, está planejando e vai mudar de verdade. Mas tem gente que vai sair daqui, foi bacana o que o pastor falou, mas é difícil, né? Não, irmão, não é difícil, irmão. É só você sair daqui com a decisão de dizer: eu vou listar tudo o que eu preciso fazer e vou começar a acompanhar isso toda semana. Irmão, vai ser uma revolução na sua vida, irmão. Pode ter certeza. E um ponto importante, depois que você planejar, saber dizer não para aquilo que quiser roubar o seu lugar. A gente às vezes tem que replanejar, tem que ajustar uma coisa ou outra, mas tem coisa que é dizer não, irmão. Tem coisa que é dizer: isso eu não vou. Se Jesus disse não para o pessoal que estava lá querendo cura, é porque tem hora que a gente precisa dizer não. Amém, irmão? Fique de pé para parecer que está acabando. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero que antes de nós orarmos, eu quero que você, que é homem, encontre um outro homem, você que é mulher, encontre uma outra mulher, e você compartilhe o seu coração com essa pessoa, o que você acha que você precisa colocar em prática, o que você precisa começar a planejar que você não está planejando. Você, varão com varão, varoa com varoa, encontra alguém aí,
E abre o seu coração, porque nós vamos preparar terreno para oração depois, irmão, para você sair daqui com desejo de mudança, sabe? Você que é homem encontra outro homem, você que é mulher encontra outra mulher, né? Depois. E nós vamos conversar primeiro. A pergunta é, encontra alguém aí, não deixa ninguém sozinho, tá, irmão? Vê se não tem alguém sozinho perto de você aí, levanta a mão. Tem alguma mulher sozinha, levanta a mão. Tem uma irmã aqui sozinha, quem pode vir aqui? Pastoras, tem gente aqui, ó. Pastoras, oi. Aqui tem pessoa sozinho, por favor, me ajudem. Aqui também tem pessoa sozinho. Um varão aqui, ó. Tem quem está sozinho aí de repente? Aqui, um varão. Cadê os varões e varoas aqui? Ó, tem 2 varões. O Eduardo decidiu aqui, ó. Chega aqui, ó. Tem 2 varões aqui, sozinho aqui, por favor. Junta com eles aqui para todo mundo ter alguém. Vamos lá. Ó, você vai conversar com não é orar agora ainda. Você vai conversar com a pessoa o que você sente que tem que mudar na sua agenda. O que você precisa colocar na sua agenda que está faltando. Para você começar a digerir a pregação. Sonhar, o deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar a nós. Se você já falou com a pessoa, você pode orar então com a pessoa, que Deus dê graça, que ela tome essa decisão e comece a colocar tudo isso na agenda, em prática. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Santo, vem capacitando, Deus. Vem capacitando, Deus. Vem dando sabedoria. Oh, Deus, vem dando determinação.
decisão firme de viver o teu propósito, de priorizar, Deus, aquilo que é importante, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que tu queres em nossa vida, Deus. Oh Pai, que a gente não venha mais a negociar princípios, a negociar, Deus, a nossa agenda, Deus, deixando de lado aquilo que é fundamental, aquilo que é prioridade para o Senhor na nossa vida. Que a nossa vida, que o nosso dia a dia reflita a tua vontade, reflita o teu querer, reflita aquilo que agrada o teu coração, aquilo que agrada, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, vem tocando os corações. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem alinhando, Deus, as nossas vontades, as nossas escolhas, as nossas prioridades. Vem, Jesus, vem alinhando, Deus, a nossa agenda. Vem alinhando, Senhor Deus, as nossas escolhas, aquilo que tu queres. Que teu nome seja glorificado, Deus, todos os dias na nossa vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias sejam para a tua glória em nossa vida, Jesus. Quando nós estivermos nos divertindo, mas quando nós estivermos estudando, trabalhando, oh Deus, visitando, discipulando, orando, que todos os momentos sejam para a tua glória, para a tua honra, que todos os momentos sejam para ti, Jesus. Tua palavra diz: quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória do Senhor. Então que todos os nossos afazeres, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões sejam para honrar o teu santo nome, sejam para glorificar o Senhor, para bendizer o Senhor no nosso dia a dia. Ah, Pai, nos faz entender que as pequenas atitudes estão construindo um caráter em nós. As pequenas escolhas estão forjando um caráter, um destino, um propósito na nossa vida, Pai. Que não sejamos mais levados pelas circunstâncias, levados pelos ventos de um lado para o outro, oh Deus amado, mas sejamos conduzidos por Ti em vitória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, visão de propósito sobre a vida do Teu povo, Deus. Visão de propósito que vai forjar um destino, que vai gerar um destino poderoso. Eu sinto a tua unção neste lugar, Jesus. Vem liberando vida, vem liberando, Deus, alinhamento sobre corações aqui, Jesus. Vem alinhando ao teu querer, ao teu querer, ao teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, dá um abraço no seu irmão aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o Senhor, aleluias. Glória a Deus. Você pode assentar-se, querido, por um instante ainda.